Então os que se haviam reunido lhe perguntaram, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Seu texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6, que eu usarei como base nesse estudo que vou fazer utilizando inteligência artificial. Na verdade, eu já montei aqui o estudo e, como já estamos fazendo em outros vídeos, o objetivo com esses estudos é entender até que ponto as ferramentas de inteligência artificiais podem ser usadas para nos ajudar a fazer estudos bíblicos, teológicos, devocionais e afins. Ou se não, se a gente não deve utilizar esse tipo de ferramenta. Então acompanhe comigo o desenrolar desse estudo que eu montei e aí me ajude depois nesta crítica que a gente pode fazer a essas ferramentas. Então, eu comecei aqui fazendo uma pergunta, pedindo para ele fazer uma análise teológica de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6. E aí ele trouxe aqui alguns pontos. Primeiro, ele falou que o contexto histórico e literário de Atos 1 se passa logo após a ressurreição de Jesus e antes da sua ascensão. Os discípulos ainda estão processando a realidade de que Jesus, agora glorificado, está prestes a retornar ao Pai. Jesus passou 40 dias com eles, ensinando sobre o reino de Deus. Nesse cenário, os discípulos fazem uma pergunta que revela expectativas messiânicas e judaicas. Eles esperavam que Jesus estabelecesse o reino político e nacional de Israel, libertando-os do domínio romano. Esta visão era comum entre os judeus da época, que aguardavam um Messias que fosse um rei terreno. Então, esse é o primeiro ponto que ele nos traz, me parece uma análise bastante coerente, né? É importante entender que acho que antes de Atos 2, quando os discípulos recebem ali o poder do Espírito Santo, eu acho que a compreensão deles a respeito de tudo que Jesus falara ainda era muito limitada, né? E essa expectativa messiânica, né, essa restauração do reino terreno de Israel, acho que estava mesmo na cabeça deles, né? E portanto, esse é um ponto importante, né? A perspectiva que os discípulos tinham. O ponto 2 ele traz aqui que foi o equívoco, né, dos discípulos, né? Porque a pergunta mostra que os discípulos ainda não compreendiam plenamente a natureza do reino de Deus, né, que Jesus veio inaugurar. De fato, é o ponto que eu acabei de citar. Eles imaginavam um reino político e territorial, quando o reino de Cristo é espiritual, é universal e é eterno. Então, assim, teologicamente, isso mostra que o entendimento humano tende a confundir poder terreno com o governo de Deus. E esta é uma lição sobre a necessidade de revelação e maturidade espiritual para entender os propósitos divinos. Muito bem, eu acho que isso aqui, inclusive, remete aos nossos dias. Eu estou falando em 2025, onde nos últimos anos, especialmente a igreja brasileira, passou por um período de forte influência, né, de governo humano e muitas vezes se confundiu, né, com o próprio Evangelho de Cristo, que é um grande equívoco, né? Então, o que os discípulos fizeram ali foi uma análise bastante equivocada, né, e que a igreja não pode repetir, evidentemente. E aí ele traz aqui um ponto importante, que é a paciência de Jesus, né, a paciência pedagógica, inclusive, né? Então, a resposta de Jesus não repreende os discípulos, mas os orienta para a missão futura, né? Não vos pertence saber os tempos e a data que o Pai estabeleceu, mas recebereis poder ao, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até o confim da terra. Então, isso mostra, né, que o foco do discípulo não deve ser em datas ou previsão ou eventos, mas na missão de testemunhar. E a relação com o Espírito Santo, né, a expectativa do reino instaurado será cumprida, mas não segundo o modelo político que eles imaginavam. O verdadeiro reino se manifestará por meio do Espírito Santo, que capacita os discípulos para a obra missionária. Há uma transição clara entre o reino físico e o reino espiritual e missionário. Então, até aqui
eu achei que essa ferramenta está analisando bem, está fazendo uma análise boa teologicamente, cumpre aí esse papel. Vamos ver aqui o 3, as conexões bíblicas, né? Então ele relaciona esse texto com Lucas 17, 20 e 21, onde Jesus ensina que o reino de Deus não vem com aparência física, mas está nos céus ou dentro de vós, reforçando que não se trata de um reino político. Relaciona também com João 18,36, o meu reino não é desse mundo, né? Daniel 7,13, a promessa do reino eterno não será destruído, encontra cumprimento em Cristo. E no ponto 4, ele traz aqui algumas lições práticas, né? Que nem sempre a expectativa humana coincide com os planos de Deus, confiar na soberania divina é fundamental. O foco do cristão é a missão, não antecipação de eventos. E o reino de Deus se manifesta através do Espírito Santo, capacitando a igreja para testemunhar e transformar vidas. Então, achei que foi uma análise teológica bastante bem feita, não vi nenhum problema, né? Então, acho que até aqui tá ok. E aí ele traz aqui uma sugestão, que é uma característica importante de quando você usa essas ferramentas de inteligência artificial, que na medida que ela propõe uma resposta ali, às vezes ela identifica ali a possibilidade de expandir aquele assunto em uma determinada direção. E aqui ela faz isso, ó, dizendo que se quiser eu posso fazer uma versão ainda mais profunda relacionando Atos 1,6 com toda a teologia paulina do reino, né? E eu falei, bom, né? Eu acho que é bom, eu quero. E aí o que ele fez foi o seguinte: ele relacionou Atos 1,6 no contexto da expectativa judaica, né? A pergunta que os discípulos fizeram, que reflete a expectativa messiânica, né, de um reino político nacional, ele já colocou isso. Os judeus esperavam um Messias que libertasse Israel. Essa expectativa estava profundamente enraizada nas promessas do Antigo Testamento, especialmente nas passagens como Isaías 9,6, 2 Samuel 7,12, que falam, né, de um descendente de Davi governando Israel eternamente. A resposta de Jesus é um desvio da expectativa política. Jesus mostra que o reino não se limita à restauração nacional, que essa nova perspectiva, o reino espiritual presente e expansivo, manifesto por meio do Espírito Santo, e se realiza através da missão da igreja, e que o fundamento para toda a teologia paulina, né? Paulo reforça que o reino de Deus colocou aqui um texto em inglês, né? Mas que seria espiritual, né, e ético, né, e universal, e não territorial ou político. A relação com a teologia paulina do reino, ok? Então ele fala que a universalidade do reino, a realização presente e futura, o poder missionário, né? Por fim, o cumprimento da expectativa judaica, a expectativa de Israel restaurado politicamente, a realidade reino espiritual e universal inaugurado em Cristo e operando através da Igreja. A conclusão teológica: Deus cumpre suas promessas de forma superior e ampliada, mostrando que a salvação e o governo de Deus são para todos os povos, não apenas para Israel. Então, e aqui ele faz um resumo, basicamente, do que ele já colocou ali em cima. Então, que acontece? O que a gente pode concluir? A gente pode concluir que a ferramenta que eu estou usando aqui foi bastante feliz nas suas interpretações, não há nenhum problema teológico que possa desacreditar o trabalho que foi mostrado, e que sim, se você tiver a condição de fazer uma crítica do texto que essas ferramentas trazem, elas podem ser usadas sim para produzir estudos bíblicos. O que não dá é para você não avaliar o resultado que ela te entrega. Desde que seja feito isso com responsabilidade, eu acredito que é tranquilo.
Bom, se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe um comentário, que você inscreva no canal e que você veja outros vídeos onde a gente está fazendo uma análise bíblica utilizando então ferramentas de inteligência artificial. Deus abençoe em nome de Jesus.